A paz do Senhor, sejam bem-vindos à Escola de Ministérios, edição especial. Que alegria receber cada um de vocês aqui para esse tempo de ensino e aprendizagem. Eu sou o pastor Elmer Mendes, diretor-geral de Cultura e Educação Cristã da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, e quero começar, além das boas-vindas e da alegria de ter vocês aqui conosco, quero começar explicando por que edição especial da Escola de Ministérios. Primeiro, eu quero dizer para vocês que o treinamento anual de líderes do Avivamento Bíblico tem sido feito por meio do EDEM, o Encontro de Desenvolvimento Ministerial. Este é um encontro que é elaborado pelo Conselho Geral, que é o órgão administrativo do avivamento bíblico no âmbito geral. E ele é aplicado, coordenado, organizado nas regiões eclesiásticas. No total, nós temos 12 regiões eclesiásticas e cada uma delas, de acordo com a sua agenda, organiza esse evento para treinar os líderes das congregações neste grande encontro. E este encontro é muito importante porque tem a ver com o treinamento, com o conhecimento, com o aprendizado, mas também com a comunhão. Em um encontro presencial, você conhece líderes de outras congregações, outros campos, cidades. A igreja é fortalecida na comunhão e também nós podemos avançar no aprendizado e na consolidação da nossa liderança. Então, nós já temos um encontro de treinamento anual. Além disso, também, uma outra opção de treinamento de líderes é a própria Escola de Ministérios aplicada no campo eclesiástico. O pastor presidente do campo, ou alguém que ele designe para esta função, estuda a Escola de Ministérios. Nós temos a DGC, que tem o material para o treinamento, e aí então podem estudar juntos os líderes dos campos em encontros ou semanais, quinzenais, mensais, de acordo com a realidade de cada campo eclesiástico. Então, nós já temos um modelo de escola de ministérios. Contudo, nós estamos agora, esse ano, organizando uma escola de ministérios edição especial. É um conteúdo organizado, escrito e agora lecionado especialmente para esse ano. Porque este ano é um marco muito especial para nós, pois celebramos 80 anos. 80 anos da fidelidade, da graça de Deus sobre nossa caminhada ministerial, nós que somos a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Então não teremos o Éden este ano. Estamos aí juntando forças, recursos, para esta grande celebração dos 80 anos que acontecerá na cidade de São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, dia 6. Dia 7 é o feriado, é segunda-feira, o evento ocorrerá dia 6, no domingo, uma grande celebração no ginásio do Ibirapuera. Então, todos os nossos líderes estão sendo convocados para estarem presentes na celebração dos 80 anos, não só os líderes, toda a membresia da igreja. Então, por esse motivo, nós não teremos o Éden nas regiões, mas, diante do compromisso que nós temos como igreja de treinar líderes no cumprimento da missão, estamos oferecendo um treinamento rápido, no total serão 14 aulas, por meio desta edição especial da Escola de Ministérios. Quero dizer para vocês, ao longo dessas 8 décadas da IEAB, temos contemplado a mão do Senhor sustentando, dirigindo e fazendo prosperar esta obra. Como o salmista declarou lá no Salmo 126, versículo 3, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Por isso organizamos esta edição especial da Escola de Ministérios com um propósito bem definido. Refletirmos sobre a história da igreja, reconhecer
os feitos do Senhor na história, no passado do avivamento bíblico, também compreender os desafios e oportunidades da atualidade deste tempo presente e projetarmos o futuro, especialmente no que diz respeito ao planejamento, à expansão e ao cumprimento da missão que Deus confiou a cada um de nós que atuamos nas congregações, nos bairros, nas cidades. Este é o propósito desta edição especial. Vou falar de uma forma mais específica. A palavra de Deus, ela nos ensina a valorizar a memória e a direção divina. Inclusive, tem muitos novos líderes que ainda não sabem a história do avivamento bíblico. E nós não podemos desprezar a história, porque é lá que está os nossos fundamentos, nós somos consolidados, nós avançamos. Ou seja, precisamos falar sobre o passado, não para ficar preso no passado. Precisamos lembrar do que aconteceu para reconhecer que só Deus é Deus. E a obra pertence a Ele. E grandes coisas Ele fez na história. Milagres, cura, salvação, libertação. Quantas pessoas batizadas, casamentos realizados, crianças apresentadas. Ou seja, a nossa história mostra o nosso valor da consolidação desta obra de Deus ao longo dos anos. Isaías 46:9 diz, ali na ocasião da derrota dos deuses da Babilônia, foram derrotados. E Deus diz, lembrem-se do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Isaías 46, versículo 9. E assim, nós olhamos para trás, para o passado, com gratidão, louvando, bendizendo e cada vez mais reconhecendo Deus na história da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. E para o presente? Para o presente, discernimento. Vocês lembram, lá em 1 Crônicas 12, quando ali apresenta a lista do exército de Davi? O versículo 32 diz que havia entre aquele exército homens, eram os filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer. Cada vez mais nós precisamos de homens e mulheres que possam discernir esse tempo que nós vivemos. Líderes preparados, avivados, conhecedores da palavra, tementes a Deus, para que possa conduzir também os ministérios, o cuidado com o povo, uma liderança que tem discernimento sobre o tempo. E sobre o futuro? Para o futuro, então, nós precisamos de fé. Fé e planejamento. Crendo que aquele que nos sustentou até aqui continuará nos conduzindo em triunfo para os próximos anos. Mas como planejamos se o amanhã pertence a Deus? Tiago 4, 13 ao 15 responde, agora escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é o seguinte, se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. É assim que nós planejamos. Provérbios também diz que o planejar é do homem, mas a palavra final vem de Deus. Mas o planejar é do homem. E quando nós planejamos, planejamos com fé, confiando em Deus e dispostos a seguir a palavra final que vem dele. Então, nós precisamos pensar, planejar a igreja do amanhã, no sentido da fé, da organização e da consolidação para o cumprimento da missão da igreja. Então, esse é o propósito da Escola de Ministérios, edição especial, 80 anos da IEAB. Que alegria ser um avivalista,
Que felicidade fazer parte desta igreja que tem uma preocupação com o ensino bíblico, com o discipulado, com a evangelização, com a salvação, libertação, cura de vidas, principalmente com a transformação de pessoas e consolidando a sua liderança para uma atuação que glorifique a Deus. Dito isso, então eu passo agora para uma questão mais organizacional da Escola de Ministérios, dar algumas informações aqui para vocês. As aulas, elas serão ministradas pelo Conselho Geral. Inclusive, a aula 7, a aula 14 serão ministradas pelo superintendente da sua região, juntamente com o Conselho Regional ou outros convidados que eles queiram convidar. E o Conselho Geral, o presidente, o pastor Onésimo, o vice-presidente, o pastor Levino, os diretores gerais, outros superintendentes regionais e também teremos professores convidados. A aula acontece toda sexta-feira, esta transmissão que estamos fazendo, porém a aula fica gravada. Se não conseguiu participar na sexta-feira, pode assistir no sábado, domingo ou o melhor dia que você conseguir assistir a aula. Aqui, um ponto importante. O curso ele tem certificado, é uma escola de ministérios, então tem certificado. Só que para você obter o certificado, você vai ter que entrar no site da escola. A escola do Avivamento Bíblico se chama Seminário Evangélico Avivamento Bíblico, que é o lugar onde se tem os cursos teológicos, ministeriais, bíblicos. Então você vai ter que acessar o site seminarioevangelico.org, fazer o login, acessar e aí dentro lá do site procurar o curso, né? Escola de Ministérios edição especial e a cada semana marcar presença. E a presença ela é marcada quando você responde um breve questionário. Pode ficar tranquilo, nada complexo, tem a ver com o seu aprendizado, o que você aprendeu ali com aquela aula que você assistiu, confirmar se você assistiu toda a aula ali do início ao fim. E ali você marcou presença. E toda semana você tem que entrar. Assistiu a aula, você tem que entrar. Só que vai acontecer da seguinte maneira. A aula ela é liberada na sexta-feira. Na segunda-feira é que a presença já está liberada para você marcar a presença. Tá ok? A aula sexta-feira, a partir de segunda-feira você pode entrar e marcar a sua presença que você assistiu àquela aula e participou. E aí no final, 14 aulas, 14 confirmação de presença, você recebe o certificado de conclusão. Essas informações nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Outra informação importante. Haverá algum texto, tem algum estudo, vai ser compartilhado algum PDF, alguma coisa desta natureza? Sim. Nós temos o e-book já está pronto. Todas as aulas estarão no e-book. Como eu disse, é uma escola de ministério edição especial. Essas aulas só tem nesse e-book da edição especial. Só que para você obter o e-book, você vai também baixar o e-book lá no site, seminarioevangelico.org, fez o login, encontrou o seu curso lá, Escola de Ministérios edição especial, vai estar lá o arquivo disponível para você baixar e ter ele também aí e acompanhar também e assistir às aulas, ler o texto, tudo isso vai ser muito proveitoso para o seu aprendizado, tá ok? E o livro impresso? Venderemos. O e-book é gratuito. O livro impresso, para você adquirir, você precisa adquirir por meio da livraria. O Avivamento Bíblico tem uma editora, uma casa publicadora, onde todos os materiais oficiais são publicados. Editora Publicações Avivamento. E a loja online é livrariaavivamento.org. Vamos deixar também na descrição desse vídeo o contato, o WhatsApp da editora, da livraria, para você, se quiser adquirir o livro impresso. Tá ok? Dito isso, qualquer dúvida que surgir, pode perguntar, inclusive, se você está no grupo de WhatsApp da sua região. O grupo de WhatsApp está com a seguinte descrição:
EM, Escola de Ministérios. EM, o nome da sua região. O secretário regional de Cultura e Educação Cristã está ali à disposição. Ele é o administrador do grupo, ele está à disposição também para te esclarecer qualquer dúvida que possa surgir. No demais, conte conosco. Eu realmente estou muito feliz em ter você aqui com a gente. E vamos chamar o primeiro professor, né? Porque até eu já estou querendo aqui ouvir esta primeira aula, participar, interagir nesta primeira aula. Você pode ir escrevendo aí nos comentários de qual cidade, qual é o seu campo que você está participando aqui desta aula, dessa transmissão. E a aula inaugural é com o nosso presidente do Conselho Geral, o pastor Onésimo Ferreira da Silva. A aula que ele vai lecionar é IEAB 80 anos, origem, identidade e missão da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. O pastor Onésimo vai responder: de onde viemos, quem somos e para onde Deus está nos levando. O pastor Onésimo, ele é casado com a missionária Ana, ele é pastor também no campo eclesiástico de Presidente Prudente, na cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Ele é bacharel em teologia, psicólogo, e ele é pós-graduado em terapia cognitiva e terapia de casal e família. Pastor Onésimo é um grande professor, é um mestre da palavra, então que nós tenhamos aí uma excelente aula. Caderno, caneta, Bíblia em mãos, nós estamos em sala de aula. É uma escola de ministérios. Antes de passar para o pastor Onésimo, vamos fazer uma oração. Senhor, louvado és o teu nome, para sempre e eternamente. Obrigado por cada líder, por cada um de nós que estamos aqui para esse tempo de ensino, de aprendizagem. Aperfeiçoa-nos na tua palavra, guia-nos, que a tua obra seja realizada por meio de cada um de nós. Obrigado pela vida do professor, o pastor Onésimo, e de cada aluno que está aqui presente. Que toda essa instrução possa se tornar prática na nossa vida, no nosso ministério. Oramos consagrando esta escola tão especial, 80 anos do Avivamento Bíblico. Tudo está consagrado e dedicado ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Pastor Onésimo está contigo. Tenham todos uma boa aula. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Onésimo Ferreira da Silva e com muita alegria que estou aqui com vocês para pensarmos, não é, sobre avivamento bíblico, sobre essa nossa querida igreja que está celebrando 80 anos. E estou para ministrar a vocês em nossa escola de ministérios. Vamos falar sobre a origem, identidade e missão da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, que está celebrando 80 anos. Vamos pensar de onde viemos, quem somos e para onde Deus está nos levando. Quero ler 3 textos da palavra que fundamentam esta denominação. O primeiro deles está no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, o versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Também na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que vai nos dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E também Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
a partir do versículo 42, sobre a igreja em Jerusalém, que é para nós uma referência de uma igreja em avivamento. A partir do versículo 42, temos assim, no capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então vamos pensar nesta lição 1 sobre avivamento bíblico. Há histórias que são apenas humanas, são histórias de instituições, organizações e projetos. Mas existem também histórias que, quando olhadas com sensibilidade espiritual, revelam algo maior. A ação de Deus conduzindo pessoas, despertando corações e levantando movimentos espirituais. Estamos celebrando 80 anos. Celebrar 80 anos de uma igreja não é apenas recordar fatos históricos. É reconhecer a fidelidade de Deus ao longo da caminhada e discernir o propósito que Ele continua revelando para o presente e para o futuro. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico nasceu como um movimento de renovação espiritual. Não começou como uma estrutura, não é, organizacional, institucional planejada, mas como resposta de fé a pessoas que buscavam uma experiência cristã mais profunda. Buscavam santificação, buscavam a presença de Deus. De forma oficial, podemos dizer que o avivamento bíblico nasceu em 7 de setembro de 1946, nas imediações da Faculdade de Teologia no município de São Bernardo do Campo, Igreja Metodista do Brasil, em Ruge Ramos. Ali havia jovens seminaristas e irmãos da igreja que começaram a reunir-se para buscar a Deus de forma intensa. Esse grupo ficou conhecido como Grupo do Clamor, pois suas reuniões eram marcadas, não é, por oração fervorosa, e estudo das Escrituras e profundo desejo de renovação espiritual. Entre os nomes que marcaram esse início estão os iniciadores desta obra, os então seminaristas Mário Roberto Lindstrom, Oswaldo Fuentes e Alídio Flora Agostinho. Com o crescimento do grupo e as tensões surgidas no ambiente eclesiástico da época, esses irmãos passaram a reunir-se fora da estrutura metodista. Inicialmente reuniram-se na casa do irmão Edmundo Branchini, posteriormente na casa do irmão Lázaro Sansão, no bairro do Jaçanã, ali numa pequena área coberta de sapé. Começaram cultos, reuniões de oração e encontros espirituais que marcaram profundamente a vida daqueles irmãos. E em 15 de junho de 1947, ocorreu um momento histórico, o batismo por imersão nas águas do rio Cabo Sul, conduzido pelo missionário Henry Jeffrey, ligado à Missionary Chapel of London. Na ocasião, 47 irmãos foram batizados. Pouco tempo depois, realizou-se a primeira Assembleia da Igreja, organizando sua diretoria e consagrando presbíteros e diáconos. Nos anos seguintes, o movimento cresceu e novas congregações foram surgindo. Em 1957, começou a circular o jornal Avivamento, que se tornaria o órgão oficial do movimento.
Ao olharmos para essa história, percebemos algo importante. Deus escreve sua história através de pessoas que respondem ao seu chamado. A pergunta que permanece para nós hoje é simples e profunda. Que tipo de igreja Deus deseja que sejamos agora? Porque o avivamento, ele vem para épocas diferentes. A igreja não existe para si mesma. Ela existe para a glória de Deus e para a missão no mundo. Já disse John Stott. Vejam, o início não foi um projeto, foi um clamor. O avivamento bíblico nasceu de um clamor espiritual. Muitos movimentos de renovação espiritual na história começaram quando homens e mulheres passaram a sentir profunda insatisfação com uma fé superficial e começaram a buscar a Deus com intensidade. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles irmãos que deram início ao avivamento bíblico. Eles desejavam viver uma fé marcada por santificação, oração e dependência do Espírito Santo. Na verdade, começou um movimento, não foi uma instituição. A oração tornou-se o centro da vida espiritual daquele grupo. Vejam, todo avivamento começa quando o povo de Deus se humilha e busca a face do Senhor, disse Charles Spurgeon. O avivamento começa quando a igreja deixa de administrar rotinas e volta a buscar a presença de Deus. Claro, o avivamento é sempre iniciativa do alto, iniciativa de Deus, é soberania de Deus, mas em resposta a um clamor da terra. Quando o movimento cresce, surge a necessidade de organização. Porque à medida que o movimento crescia, tornou-se necessário organizar a vida da igreja. Lideranças foram estabelecidas, assembleias foram realizadas e estruturas começaram a surgir. Isso é natural e necessário. A Bíblia ensina que tudo deve ser feito com ordem e decência. Entretanto, existe sempre um risco quando a organização substitui a vida espiritual que deu origem ao movimento. A doutrina sem vida produz ortodoxia morta. A experiência sem doutrina produz entusiasmo vazio, disse o Russell Shedd. A estrutura da igreja deve proteger a chama espiritual, não substituir o fogo que Deus acendeu. Vejam, o DNA espiritual do avivamento bíblico. Nós lemos Atos 2 como exemplo, como modelo, porque o avivamento bíblico nasceu com algumas marcas espirituais muito claras. Centralidade das Escrituras, vida intensa de oração, busca pela santificação, dependência do Espírito Santo e compromisso com a evangelização. Esses elementos formam o DNA espiritual do avivamento bíblico. Então, a igreja é renovada quando volta às Escrituras e se submete ao Espírito Santo. É Agostinho quem disse isso. O futuro da igreja depende da fidelidade ao DNA espiritual que deu origem à obra. Nós sempre vamos voltar a essa origem, para buscar sempre a essência, aquilo que está no seu nascedouro. Vejam, cada geração precisa viver o seu próprio avivamento. Cada geração enfrenta desafios diferentes e precisa buscar a renovação espiritual para o seu próprio tempo. A oração do profeta Abacuque expressa exatamente essa realidade, quando clama: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O profeta reconhece que Deus já havia operado grandes feitos no passado, mas também entende que cada época precisa experimentar novamente a ação renovadora e soberana de Deus. O avivamento não é apenas um evento histórico a ser lembrado, mas uma realidade espiritual que precisa ser continuamente buscada. Ao longo da história da igreja, sempre que surgiram períodos de esfriamento espiritual, Deus levantou homens e mulheres que buscaram uma renovação da fé cristã. Assim, aconteceram os grandes movimentos de avivamento que marcaram diferentes épocas
da história cristã. Isso também se aplica à história de avivamento bíblico. O que começou como um movimento de oração em busca por santificação não pode permanecer apenas como uma memória histórica. Cada geração da igreja precisa assumir novamente esse compromisso de buscar a Deus com intensidade, para falar, inclusive, à sua geração. O verdadeiro avivamento não se limita a manifestações emocionais ou momentos de entusiasmo religioso. Ele se manifesta principalmente na transformação de vidas, no aprofundamento da vida espiritual, no amor pela palavra de Deus e no compromisso com a missão da igreja. A verdadeira fé cristã transforma caráter antes de transformar circunstâncias, disse John Stott. O próximo avivamento será reconhecido mais pela transformação de vidas do que pelo tamanho das multidões. A nossa responsabilidade com as próximas gerações, nós precisamos pensar nisso como povo avivalista. A Bíblia ensina que a fé precisa ser transmitida de geração em geração. No Salmo 78, encontramos um chamado claro para que o povo de Deus conte às futuras gerações as obras do Senhor, para que também elas conheçam a fidelidade de Deus e aprendam a confiar nele. Isso nos lembra que a história espiritual de uma igreja não pertence apenas ao passado, a uma época. Ela também aponta para o futuro. Cada geração recebe um legado espiritual construído por aqueles que vieram antes e, ao mesmo tempo, assume a responsabilidade de preservá-lo e transmiti-lo. No caso do avivamento bíblico, esse legado envolve valores espirituais fundamentais, santificação, vida de oração, fidelidade às Escrituras e compromisso com a evangelização. Esses elementos não são apenas parte da identidade histórica da denominação, mas constituem princípios que precisam continuar orientando a vida da igreja. Quando uma geração deixa de transmitir esses valores, corre-se o risco de perder a identidade espiritual que deu origem ao movimento. Por outro lado, quando esses princípios são ensinados, vividos e transmitidos, a igreja permanece viva e relevante ao longo do tempo. Investir na formação espiritual das novas gerações, discipular novos líderes e cultivar uma fé autêntica são responsabilidades indispensáveis para a continuidade da missão da igreja. Disse John Stott, a igreja que esquece sua missão perde sua razão de existir. Na verdade, a missão é de Jesus. E ele nos chamou e nos deu o privilégio e responsabilidade de participação nesta missão. O maior legado que podemos deixar não é uma instituição forte, mas uma fé viva, a responsabilidade com as próximas gerações. Então, ao olhar para os 80 anos da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, percebemos que essa história não é apenas a história de uma instituição, mas a história da fidelidade de Deus ao longo das gerações. A igreja nasceu de um movimento de oração, de busca pela santificação e de profunda dependência da presença de Deus. Esses elementos constituem um fundamento espiritual que continua orientando o presente e o futuro da igreja. Cada geração recebe um legado espiritual e é chamada a preservá-lo e transmiti-lo. Celebrar 80 anos é lembrar de onde viemos, reconhecer quem somos e discernir para onde Deus está nos conduzindo. Uma igreja que conhece a sua história, preserva a sua identidade e permanece fiel à sua missão. Continua sendo instrumento de Deus para transformar gerações. Nós precisamos celebrar 80 anos, olhando para o passado, aquilo que Deus fez, por meio dos iniciadores, por meio daqueles que são da geração anterior. Temos que celebrar a história, mas temos que olhar para o hoje, perguntando: que avivamento Deus quer realizar hoje? Como Deus quer falar e fazer a esta geração e com esta geração? Porque você sabe que um avivamento, ele vem como um ato soberano
e um ato de misericórdia também, para que não haja juízo. Deus envia um avivamento para despertar, para avivar, para trazer renovo, vida nova, para que o povo cumpra o chamado, a missão de Deus, para que o povo viva uma vida espiritual, profunda, relevante, demonstrando ao mundo a glória de Deus, demonstrando ao mundo a luz de Deus, sinalizando o reino de Deus na terra, entre as nações. Avivamento bíblico tem um legado. E nós temos esta missão, esta responsabilidade de levarmos adiante aquilo que recebemos dos nossos pais. Que possamos celebrar 80 anos de avivamento, pensando no futuro, porque nós vamos entregar para a próxima geração aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos, para que a próxima geração também possa, a partir deste legado, também falar à sua geração e assim sucessivamente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos vocês, que possamos dar sequência a esta obra de avivamento. A tocha está em nossas mãos e nós levaremos até o fim, até o dia que o Senhor nos chamar para a sua glória. Deus abençoe vocês.